Fala galera, ligada no Dicas Pé na Jaca. Tudo tranquilo? Rodada 15 encerrada e o Pé na Jaca não foi bem. Poxa vida, hein? 54 pontos. Se comparando aí com a pontuação do grande parte dos cartoleiros aí, pontuação muito fraca, né? Ousadia, coloquei o Santos quase todo, né? Coloquei o Praz, estava indo bem até o Vasco fazer aquele golzinho de honra, né? A zaga do Santos não foi tão mal, não tomou gol, mas o ataque não funcionou. Se não é o Gabriel para me salvar, a coisa ia ser pior ainda. Dátulo negativando quase 3 pontos, né? Uma pena, fui ousado, não deu certo, uma pena mesmo. Com isso, o Pé na Jaca despencou 424 posições no ranking nacional. É muita posição, é muita posição. Um tropecinho de nada e você perde 400 posições. Já estou aí a quase 100 pontos do líder, né? Mas continua a caminhada, não vamos desistir, não chegou nem na metade do campeonato ainda, né? O time que eu dei no vídeo fez 76 pontos, foi um time bom, né? Só para vocês verem aqui, ó, na última rodada, o melhor da rodada fez 136 pontos. E olha o time do rapaz. Um time que todos esses jogadores, todos estavam nas minhas dicas. Ou no time principal, ou naquelas alternativas que eu dou no final. Então, de repente, né, com exceção do Rodrigo aqui, tá? Esse eu não tinha colocado. Todos os outros estavam. É uma pena eu mesmo não ter seguido isso, né? O pessoal conhece, o Pé na Jaca sempre vai com um time só, mas nessa rodada não. Essa rodada não dá para ir com um time só. Eu observei bem ela e vamos falar dela. Bora para a rodada 16. Rodada 16 que começa aí no sábado, único jogo, Fluminense e Grêmio no Maraca. Estreia do Ronaldinho Gaúcho, né? Eu não acho uma boa Ronaldinho Gaúcho, porque ele deve jogar só um tempo. Vem aí muito tempo sem jogar, talvez faça uma gracinha aqui, uma gracinha ali, pode até fazer um gol e bem, eu não acredito. É uma escalação que quem escalar talvez ganhe algumas cartoletas, mas não deve pontuar bem. Posso queimar a língua, ele fazer um dele de pênalti talvez, não sei, né? O Fluminense pode vir com o Osvaldo. O Fred tá como dúvida, não sei se joga, né? Gerson, né? O time do Grêmio é um time muito fraco. Eu acho um time muito fraco. Grohe e Galhardo são até que bonzinhos, né? Agora Jeromel, Eraso, esse tal de Marcelo Hermes, outro lateral. O meio-campo com Wallace, Maicon, William, Douglas, o Douglas velho, já fim de carreira, né? Fica sempre paradinho, só passando a bola para frente. Pedro Rocha e Luan, eu acho muito fraco o time do Grêmio, até pela posição que ele se encontra em sexto lugar. Eu acho que não é a posição certa para o Grêmio estar aqui não, se comparado com outros elencos aí, né? Essa aqui o Fluminense deve ganhar, eu acho até com saldo de gols, talvez não ganhe com goleado, ganhe meio, né, na bacia das almas lá de 1-0, 2-0, mas o Flu aqui é favorito, viu? Eu acho que inclusive dá saldo de gol pro Fluminense, né? Bora pro domingo, 11 horas da manhã, um jogo que bastante gente deve apostar, né? Já que tem poucos jogos pra gente apostar aqui, que 2 já foram ontem, né? Todo mundo apostaria no Corinthians, né? Muita gente escalaria o Lucas Prato, né? E não deu pra escalar porque a Globo faz isso aí com a gente, né? Palmeiras e Atlético Paranaense, domingo, 11 horas da manhã. Muitos jogadores do Palmeiras para todo mundo apostar. Palmeiras favorito. E se tudo der certo, deve ganhar com saldo de gols. Talvez não ganhe com goleada, mas ganha, né? Com, de repente, uma zebra, o Atlético Paranaense faz um golzinho ou até vence. Mas aqui é Palmeiras, né? Palmeiras completinho, casa cheia, né? O Cristaldo sempre entra no segundo tempo e deixa o dele, né? O Leandro Pereira vem aí marcando bastante gols, né? Deixando de lado aí o Rafael Marques e o Dudu, que eram os encarregados pelos gols no começo, né? E o Palmeiras é favorito aqui. O Atlético Paranaense continua sem o Walter. E um negócio estranho, né? O terceiro reserva na lateral direita. Nem o primeiro nem o segundo vão jogar. Então ele entra com uma lateral direita bem fraca, né? Bom pra quem? Bom pro Egídio fazer a festa ali. Ele já faz a festa nos titulares, imagina no terceiro reserva, né? Palmeiras na cabeça aqui com saldo de gols, hein? Curitiba e Goiás. Bom, é um jogo desse que ninguém escala jogador nem de Curitiba nem de Goiás.
é num desses que sai o melhor pontuador da rodada lá, um cara que faz 18, 20, 23 pontos, né? Bom, o Curitiba sem desfalque, o Goiás também praticamente sem desfalque. Aqui eu tô acreditando muito que o Curitiba deve vencer esse jogo aqui, ou no máximo um empate, mas o meu palpite é vitória do Curitiba. Só talvez não acredite em saldo de gols, mas o Curitiba deve faturar essa aqui que tá devendo uma pra torcida, e joga em casa, né? 11 horas da manhã. Flamengo e Santos às 16 horas no Maracanã. O Flamengo é favorito, o Maracanã vai estar cheio também, talvez aí até recorde de público no Brasileirão. O Flamengo continua naquela lá de 3 volantes, o meia que é o Everton, e agora, pelo jeito, o técnico vai com os 3 atacantes, Guerreiro, Cirino, né? E o Emerson Sheik que volta, né? O Santos, o David Braz está fora, mas volta o Ricardo Oliveira, né? E volta o Lucas Lima, que deixou a gente na mão na rodada passada em cima da hora. E aí o técnico me vem com essa de o Gabigol talvez ir pro banco, o jogador que vem marcando o gol, para dar lugar pro Marquinhos Gabriel, que foi bem, mas bateu em bêbado, né? Bateu no Joinville, né? Então é estranho isso aí. O Gabriel, mesmo no banco ou não, deve entrar durante o jogo. Eu não apostaria em ninguém do Santos aqui, porque eu acho que vai dar Flamengo, né? Agora, inclusive com saldo de gols, aquele jogo difícil, tá, 1-0, 2-0, né? Ou de repente toma um gol, mas o Flamengo deve vencer. Não deve nem dar empate aqui não, o Flamengo deve faturar essa aqui. O Flamengo tá embalando com o Guerreiro, e se vencer mais essa, começa a embalar mais ainda, né? Inter e Chapecoense. O Inter tá devendo, empatou com a Ponte Preta naquele jogo que eu tinha avisado que ia ser aquele jogo de time eliminado, jogo feio, e foi, 0-0. Agora o Inter deve vencer esse jogo aqui, até pra descontar a surra que levou do Chapecoense ano passado, né, na Arena Condá. D'Alessandro e Valdívia aqui, Sacha, Lisandro Lopes, né, o Neymar foi embora, não joga mais, esqueçam quem pensava em escalar Neymar, não joga mais, né. Na reserva tem o He-Man que sempre entra também. O Inter deve faturar aqui e eu acho que com saldo de gols também, certo? Embora o Chapecoense venha completinho, somente aí sem o Kleber Santana, mas eu acho que mesmo assim o Chapecoense não vai fazer frente pro Inter não, que tem que retomar o caminho da vitória, que 10ª posição pro Inter, que tem na minha opinião um time até melhor que o Grêmio no papel, não é uma posição boa pro Inter, que priorizou a Libertadores, né? Bom, Figueirense e Ponte. O Figueirense está com a volta do Cleiton, um atacante aí que estava na seleção, sub-21, sei lá, né? Tava aí e tá voltando, né? O Suelton é um bom lateral, que jogava ano passado no Atlético Paranaense, né? A Ponte tá 6 jogos sem vencer, né? Vem sem o Birubiru, que depois do Cajá foi indo embora. O Birubiru, que era o mais escalado, né? A esperança da Ponte, também aqui, na minha opinião, dá o time da casa, dá a Figueirense. A Ponte pode continuar mais um joguinho sem vencer, o máximo que consegue é o empate, mas o meu palpite é vitória do Figueirense. Só não acredito no saldo de gols aqui, porque esses joguinhos aqui de time que já se enfrentaram em Série B, em Série A, em Série B e Série A, costuma ser jogo que dá trabalho. Às vezes o Figueirense sapeca um grande e perde para um pequeno, ou tropeça, enfim, deve tomar gol aqui. Vitória do Figueira com saldo de gol, sem saldo de gol, certo? A Ponte deve deixar um lá. Bom, outro jogo aqui muito ruim de apostar, né? Daqui também pode sair o grande pontuador da rodada. Todo mundo conhece o tal do Kempis ou um outro que vem aparecer aí. É esse aqui, Joinville e Avaí. O Joinville deve vencer essa porque tá de técnico novo. Todo time que troca de técnico, a primeira partida geralmente é uma partida boa de ganhar, né? O Avaí naquele esquema 4-2-3-1, né? Na Avaí aqui, o único que presta para escalar aqui é o Emerson, zagueiro, mas jogando fora de casa não deve ter saldo de gol, então nem zagueiro deve a gente pôr, certo? Aqui da Joinville, ou empate, porque é clássico lá em Santa Catarina, né? Mas o meu palpite é da Joinville, jogo fraco, jogo de poucos gols e vitória do Joinville. Fechando a rodada às 18h30, um joguinho só, é ruim isso aqui, né? Cruzeiro e Sport Cruzeiro. Bom, talvez estreie aí o Hernani Brocador, eu não apostaria nele, né? Esse jogador talvez, os que vão jogar e deixa a gente na mão, que dirá os que talvez vão jogar, né? André é uma boa, o Diego Souza voltou a fazer gol, voltou a jogar bem, mas é muito caro, é complicado. E tem o Marlone, né? Que o Marlone também voltou a fazer frente lá, e contra o Cruzeiro, que é o ex-time dele, onde ele não tinha espaço, é aquele jogo que o cara joga com sangue nos olhos pra, né, de repente mostrar pro ex-time que é útil, né?
Então é um time aí que um jogo que o Sport deve faturar. O Cruzeiro também, na minha opinião, é um time muito fraco, nem faz sombra daquele Cruzeiro do ano passado, né? O Leandro Damião na reserva de tudo quanto é gente, até do Vinícius Araújo, incrível isso. Talvez o Alisson meio campo, todo mundo, os cartoleiros lembram dele do ano passado, volte. Mas o Cruzeiro é muito fraco pro Cruzeiro do ano passado. Não deve fazer frente pro Sport lá na Arena Pernambuco. O Sport deve vencer fácil, né? Se fosse um time para eu escalar o time inteiro aqui, eu colocaria o Sport ou o Palmeiras. Mas eu não vou fazer isso essa rodada mais não. Mas o Sport fatura aqui e fatura com saldo de gol, certo? Beleza, galera? Então é isso. Time que a gente sugere para essa rodada. Ah lá, Wilson. Eu tô com o pressentimento de que o Curitiba vai vencer legal essa rodada, mas também vai sofrer um calorzinho do Goiás. Então tá aqui o Wilson, goleiro baratinho, média boa, deve pontuar saldo de gols e fazer umas 2 defesas lá, uns 11 pontinhos pra ele. Jorge na lateral do Flamengo e olha o Egídio aqui, vai sambar na lateral do Atlético Paranaense lá. Hever pode deixar um de cabeça, mais um saldinho de gol ou algum desarminho e tal. Bom, Vitor Ramos, zagueirão do Palmeiras, faz gol de cabeça, sobe nos escanteios contra o fraco Furacão. Paulo Roberto, uma aposta minha aqui, meio campo do Figueirense. O ladrão de bola Otávio tá sempre no meu time aqui, mesmo jogando contra o Palmeiras. Quem quiser 6 pontinhos, 7 pontinhos, tá na dúvida entre algum, põe o Otávio que é certeza que tem, certo? Valdívia deve, né, desencantar, tá devendo futebolzinho lá, né? Ele tá sempre participando de todas as jogadas de ataque do Inter, certo? Aí tá aqui o trio, André, Paulo Guerreiro e Leandro Pereira, né? Já sabendo que podemos perder cartoletas aqui nele. Mas a minha preocupação agora não é essa, acho que é de muita gente também não. Quem achar que vai perder cartoleta, vamos pro time alternativo aqui, certo? Temos o Fernando Praz do Palmeiras, no gol, Danilo Fernandes do Sport, são 2 opções boas também. Nas laterais aqui, outra opção boa, René do Sport, Rodinei da Ponte, Wellington Silva do Fluminense, certo? Zagueiro, olha aí, mais um do Flu aqui, Antônio Carlos, Lucas Claro do Curitiba, continuo falando, eu acho que o Coxa deve vencer. E o César Martins estreou pelo Flamengo na semana passada contra o Goiás, jogou bem, deve jogar melhor ainda nessa rodada. Os meia, ladrão de bola aqui, armador, tal, Edson do Fluminense, todo mundo esperando que o Ronaldinho brilhe, vai lá o Edson e brilha, né? Esquerdinha do Curitiba, continuo falando do Curitiba, certo? E esse esquerdinha aqui, todo mundo lembra do Goiás ano passado, ele pontuava bem, ele vai desencantar ainda. E o Marlone, que eu já citei aqui do Sport. Fred do Flu, também em dúvida se vai jogar ou não, mas se for jogar, eu troco lá no meu time, porque ele é titular no meu time. Rafael Marques, do Palmeiras, e Lisandro Lopes, do Inter, que tá devendo, né? Então é isso, galera. Time dado, alternativas também. Vamos tirar essa zica minha aí, a galera do grupo aí colocou umas pontuações boas que fizeram aí nessa última rodada, certo? E a gente tá aí na expectativa de que essa rodada a gente desencante, né? Volte a subir no ranking nacional e, enfim, né? Pelo menos se eu perdi 400, que eu recupere 200, já tô no lucro, né? Tem muito campeonato pela frente, né? É isso. Quem gostou aí, continuo pedindo que assistiu o vídeo. Solicita lá participar do nosso grupo no Facebook, é um grupo bem legal. A pessoa põe um time lá, os comentários chovem embaixo dando dicas e tal, porque aqui todo mundo dá dica, todo mundo é cartoleiro, né? Só eu que dou a cara a tapa aqui pra dar um time que realmente às vezes não vai bem aí, vão me xingar, não me xinguem não. Beleza? Continue aí se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Uma boa rodada para todos, né? Na semana que vem a gente volta a contar como é que foi a 16 e já armar para 17. Tá acabando o turno, tá chegando na metade do campeonato e quem tá nas ligas particular aí tem que, se quiser subir, tem que fazer aposta diferenciada. Se quiser manter posição, vai nas lógicas. É assim que funciona. Beleza, galera? Bom final de semana para todos, boa rodada e até a próxima. Fui!